Salve, salve, nação rubro-negra. Olha, vídeo espetacular aqui de corte para você sobre o jogo do Flamengo de hoje à noite. Jogo decisivo, tem bomba no Flamengo que vai ser revelada nessa matéria aqui, tá? Notícia do mercado da bola, notícias importantíssimas do Flamengo. Então, rubro-negro, segura aqui na minha mão, não solta não, fica nesse vídeo até o final, pra você não perder nada, ficar por dentro de tudo que tá rolando no Flamengo. E se não tá inscrito no canal do seu parceiro rubro-negro aqui, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim todo dia você vai ficar a par de tudo que tá rolando no Flamengo, porque eu venho aqui te informar. E outro detalhe, o meu placar de hoje, Mengão 2, Grêmio 0. E o seu placar? Eu sou o Emer Show, sou do Espírito Santo, meu placar 2-0. Fala pra mim, de onde você é, fala seu nome e dá seu placar aqui e bora pro vídeo. Então vamos assistir junto aqui, vem comigo, vem. Tempo, o Flamengo não tem demonstrado, é claro que isso muda muitas vezes quando o jogo é de Copa. O Flamengo consegue, em algumas partidas de Copa, mostrar mais vigor do que em jogos do Campeonato Brasileiro, mas não tem sido um time... Tenho falado isso aqui com regularidade, que justifique o elenco que possui. O desempenho do time em campo não é no mais alto nível. E algumas decisões do Sampaoli também, eu acho que ele não tem olhado o desempenho dos jogadores em campo na hora de fazer algumas substituições. Mas deixa eu te perguntar. Gabigol caiu muito de produção. É um jogador que está devendo no Flamengo. E hoje o Flamengo joga com ele. Cresce em horas decisivas, hein, o Gabigol, hein? Vamos ver hoje se ele consegue dar essa resposta. Mas eu acho que para hoje, se o Suárez estiver em campo em boas condições, para o jogo de hoje, não estou dizendo para o duelo, para o jogo de hoje eu vejo o Grêmio à frente. Interessante o que disse o Eugênio, porque, por exemplo, não tem o Gerson, não tem o Davi Luiz, Suárez, mas na minha cabeça, o elenco, as opções que tem o Sampaoli, ele substitui e mantém o nível com tranquilidade. Ou vocês discordam? Não, de fato, o Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Grêmio. O Grêmio hoje se apoia bastante no Suárez, na sua capacidade decisiva, na ascendência que ele tem no jogo ofensivo, mas o Flamengo, com o repertório técnico, para mim, é favorito no confronto. Ainda assim, o Eugênio pontua que o peso da arena, do Grêmio, a mobilização que vai ter com o Suárez em campo, mas pensando nos dois jogos, o Flamengo ainda tem um favoritismo que é não só por um elenco melhor, mas por um trabalho que, mesmo que ainda não seja de excelência, não dá para dizer, nossa, o Sampaoli emplacou totalmente no Flamengo, já é um trabalho consolidado, mas já mostrou bons sinais, mostrou em alguns momentos que ele é capaz de tirar algo próximo do melhor desse elenco, dessa equipe. Hoje é um jogo que envolve uma mobilização diferente. E com mobilização diferente, o Flamengo demonstrou coisas boas também nessa temporada. No jogo contra o Atlético Paranaense, por mais que tenha sofrido em alguns momentos, foi um Flamengo muito intenso. Foi um Flamengo competindo bastante. E eu imagino que essa postura deva ser mais próxima da postura do Atlético Paranaense, principalmente na volta, onde o Flamengo precisou resistir bastante à pressão, precisou ter um outro comprometimento de marcação do que a postura que teve contra o América, do que a postura que teve contra o Cruzeiro, por exemplo, outro jogo em casa que o Flamengo demonstrou até uma certa apatia. Então, por essa mobilização em Copas, que tem sido diferente no Flamengo nos últimos anos, nas últimas temporadas, eu vejo que o Flamengo tem condições de hoje conseguir um bom resultado na Arena, incluindo o empate, para decidir no Maracanã na volta e continuando sendo favorito para os dois jogos, com ou sem Suárez. Vejo o Flamengo ainda com condições, apesar de estar desfalcado, e são desfalques de peso, sim, o Gerson faz diferença no meio campo, o Davi Luiz deu uma solidez defensiva muito interessante ao lado do Léo Pereira, mas eu vejo que o Flamengo tem condições e jogadores suficientes para repor e fazer um bom jogo hoje em Porto Alegre. Vou te dar uma colher de chá, eu não deveria, mas já vou avisá-lo para você ter tempo de pensar, porque você falou em empate, que teremos um sai do muro hoje para palpitarmos sobre Grêmio e Flamengo. Então já comece a pensar, olha a colher de chá que eu estou dando para o amigo. Você não sabia. Então vou dar tempo para você pensar. Não vem com esse papo furado de empate. Empate não. Eu estou no lugar do Pratos hoje. Você está sentado onde ele senta normalmente. Empatezinho não vai. Não vem com esse papo furado. Já vai pensando aí.
Já vai pensando aí. O seu Eugênio Leal, Empate hoje é vitória pro Flamengo. ele não vai ser incoerente. Então o Eugênio já falou que o Grêmio é favorito hoje, então já temos uma pista que o Eugênio vai cravar vitória do Grêmio. Mas empate hoje Né? não é vitória pro Flamengo? Não vem com esse papo furado. Já te dei colher de chá. Empate é vitória pro Flamengo, Breiner, amigo. seja prático, dê o seu palpite, independente da cabeça que ele está tentando fazer aqui. Vou pensar. Está tentando te corromper. Notícia. Informação. Gosta? Legal, né? Interessante. Quentinha. Quentinha. Então vamos voltar a Porto Alegre com o Caco da Mota, porque o amigo e a amiga fã de esportes podem acessar também o nosso site, espn.com.br, porque lá já está a reportagem, a matéria, lá no nosso site, com a apuração dos nossos colegas da ESPN Uruguai, dizendo que o pistoleiro fica até o final de 2023, Caco da Mota. Essa vinheta espetacular, com o grande Rafael Prats, um grande mureteiro que adora falar em empates, mas a gente sabe que não temos empate no nosso Sai do Muro. Vamos começar com Eugênio Leal? O dele todo mundo já sabe. Como a gente já sabe, não vai ter mistério, não vai ter nada. A gente já Só sabe pro jogo de hoje, né, Abel? que ele vai cravar uma vitória fácil, talvez com muitos gols do Grêmio. Já falei demais, agora é você. Acho que você não ouviu o que eu disse. Né? Você disse que o Grêmio é muito favorito. Não. Não? Disse que o Grêmio tem uma leve vantagem hoje, se o Soares estiver em campo. Se o Soares jogar dentro de uma boa condição física, na arena, com a sua torcida, embalado, o Grêmio vem hoje, inclusive, no Campeonato Brasileiro, na frente do Flamengo, eu acho que ele hoje ganha o jogo por 1-0. Só? 2-1, pode ser? Não, você que escolhe. Um gol de vantagem. 1-0 ou 2-1? Não, escolhe, por favor. 1-0, então. 1-0. Eugênio Leal falou um monte. Grêmio é favorito, estádio lotado, não sei o quê. Luiz Soares, só 1-0. Tô de olho no senhor, hein? Viu o que eu falei? Prestou bem atenção, Abel? Preste bem atenção. Eu estava ouvindo aí o ponto eletrônico. Também. É. Elton Serra, o comentarista que nunca erra. Dessa vez a internet não tem como cair, né? Tem que falar mesmo aqui, não vai travar o sinal, porque no estúdio não tem essa desculpa, né? Eu não vejo o Grêmio tão favorito quanto o Flamengo, não. Eu acho que o Flamengo ainda tem condições de vencer na Arena do Grêmio. O Grêmio sentiu muitas dificuldades para passar pelo Bahia nos 2 jogos e não fez um grande jogo contra o Atlético. Empatou os dois, não empatou fez? os dois Nos na Fonte Nova, empatou os 50 do segundo tempo, saiu perdendo para o Bahia no jogo da volta, também conseguiu um empate no segundo tempo, perdeu um pênalti no tempo normal. É um jogo muito equilibrado, mas eu vou de Flamengo 2-1. Já que não pode ficar em cima do muro, para mim seria empate. Já que não pode ficar no empate, Flamengo 2-1. Não, mas é justamente para não quebrar a internet que eu preciso ser a voz de equilíbrio aqui. O Eugênio Aí você vai ser Grêmio, empate. Elton Flamengo, eu vou no empate. E aí todo mundo sai bem, certo? Pode mudar, por favor. Peraí que o Prates está aqui atrás. A cadeira, Prats, olha aí, Prats. a cadeira do Rafael Prats, mas aqui não tem empate no Sai do Muro. O nome do quadro é Sai do Muro. Empate é vitória. Por favor, sai do muro, amigo. Empate é vitória pro Flamengo. Não. O Flamengo, o Sampaoli vai comemorar o empate lá. Vou lhe lembrar uma coisa importante, um Flamengo detalhe. nunca comemora empate, não. O hein? Flamengo, exatamente. Nunca vi isso na minha vida, Na não. fase anterior, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense no Maracanã e foi à Arena da Baixada com casa cheia e venceu de novo. Tá bom pra você? Então não vem com esse negócio que o Flamengo comemora empate, porque não ainda mais esse Flamengo atual. Então tá bom, vamos de 3-1 Mengão. Que isso? Você não queria? Vitória? Ousado, gostei. Não, 3-1? 3-1 Você é Flamengo. radical, hein? Sai do muro para um 3-1 é... Caramba. A gente precisa se posicionar. O Abel pressionando. Então, 3-1. Estou impressionado, surpreso, porque o Breler, normalmente, ele acerta palpites com derrotas do Flamengo. Inclusive, naquele Atlético Paranaense e Flamengo, ele apostou em vitória do Atlético Paranaense, na Copa do Brasil também, e foi 3-0 no Maracanã. Renato era o técnico do Flamengo.
contra o Al Hilal, foi Al Hilal no Mundial? O senhor apostou no Al Hilal. Mas hoje você é rubro-negro. Você está com o manto. Você apostou 3-1 Flamengo. Você é rubro-negro, não. Hoje estou sendo racional e coerente, já que eu apontei o Flamengo como favorito no confronto. Eu acredito que ganha o primeiro jogo. Muito bem. O meu palpite também é vitória do Flamengo. Sem narrativa? Apostei ontem em vitória do visitante do São Paulo para cima do Corinthians e errei. Só errei com convicção. Só acertei o 2-1. E vou repetir o 2-1. Então, o meu palpite é igual ao do Elton Serra. 2-1 Flamengo. Sem narrativa. Só vou apostar, para discordar do amigo Eugênio Leal, vou apostar no óbvio. Gol do Gabigol. O senhor falou que o Gabigol está em uma fase, que não vai fazer gol, que não vai jogar. Que não vai jogar nada. Gol. Você gosta de ir além do que a gente coloca aqui. Eu falei que a fase dele é ruim. E é. Este foi o Sai do Muro de hoje. Amigo Eugênio Leal, eu estou com o meu palpite aqui, 2-1 para o Flamengo. Olha a foto aí. Pode soltar a vinheta. Este segmento é apresentado por Betano. Aposte. Majestoso! O Flamengo está se preparando para encarar o Grêmio amanhã no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A reportagem da Alcilene Brito. Fala, Alce. O rubro-negro já está se preparando para mais um desafio. Os jogadores começaram a treinar ontem e quem está próximo de retornar ao elenco é Mateuzinho. O atleta já fez exercícios com o restante do grupo e vive a expectativa de ser relacionado para o duelo contra o Grêmio. Já Eric Pulgar segue sendo desfalque, cuidando da lesão da coxa direita. A equipe ainda tem um treino hoje, antes de viajar para Porto Alegre. A delegação embarca no final do dia para a disputa. O Flamengo vai para o 4º compromisso pela Copa do Brasil jogando fora de casa. Até agora o time tem uma vitória, um empate e uma derrota como visitante. E vai com força máxima para lutar por uma das vagas para a grande final. No jogo de volta, o Flamengo terá casa cheia. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos em menos de 24 horas na abertura das vendas. Este será o 4º confronto entre as equipes nesta fase e o 8º mata-mata entre Flamengo e Grêmio na competição. Com 4 classificações para o rubro-negro, o primeiro duelo está marcado para quarta-feira e promete ser de fortes emoções. Mais uma vez, hein, Vene Casagrande? Grêmio e Flamengo, né? Mais uma vez, um duelo difícil para o Flamengo, sobretudo porque o primeiro jogo será lá, em Porto Alegre. Acho que, assim, um duelo que é difícil a gente cravar aqui quem é o favorito para esse jogo. Eu digo que o Flamengo é o favorito para se classificar. Para esse jogo em Porto Alegre é totalmente diferente. A gente sabe como é enfrentar o Grêmio lá, é muito difícil, ainda mais se o Soares jogar. A gente não pode esquecer disso, porque se ele não atuar de fato, entre aspas, facilita para o Flamengo, é um jogador extremamente importante, mas se ele atuar, o setor defensivo do Flamengo tem que ficar muito ligado. E fica a dúvida, assim, para o meio de campo que o São Paulo vai escalar. Pelo que eu apurei no treino de hoje, ele não esboçou nada, misturou geral, não botou nenhum time titular contra time reserva, nada disso, fez um trabalho com jogadores misturados. Fica a dúvida porque muita gente pode não lembrar, mas o Gerson está suspenso para esse duelo e o Pulgar lesionado. E a gente nem chegou a comentar aqui, a lesão do Pulgar é muito grave. Inclusive, ele só deve voltar no fim de agosto, na segunda quinzena de agosto. Foi uma lesão quase de grau 3, pelo que me relataram, na coxa, uma lesão muscular. Então fica a dúvida aí para qual meio de campo o São Paulo vai montar, porque de fato são dois jogadores extremamente importantes. E a gente não pode esquecer, o Thiago Maia não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Se ele for escalado, é uma boa oportunidade para ele mostrar para o São Paulo que ainda pode dar conta do recado no meio de campo rubro-negro. Ô, Pedrosa, vamos pensar aqui nas possibilidades, sem esse Gerson, sem o Pulgar. O Alan tá inscrito, direitinho na Copa do Brasil. Vitor Hugo, tem Vitor Hugo. Quais são as possibilidades aí? São muitas, né? Dos que vem jogando, Vitor Hugo, o Alan ou o Thiago Maia. Eu acho que essas são as 3 posições. Eu já falei isso aqui, tem um jogador no Flamengo que faz essa função muito bem, jogando de lateral esquerdo, que é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, se ele for colocado como volante, ele tem condições de sair essa bola melhor, ele sabe jogar nessa função. É um cara que também tem um poderia também, ser justamente na saída de bola. Ele tem muita qualidade no passe por dentro, ele tem muita experiência também. Só que o Flamengo tem que tomar muito cuidado com o Grêmio, tá, Fernanda? Eu acho que muitas vezes a gente fala pouco do trabalho do Renato Gaúcho lá no Grêmio, por todo o folclore que já tem em torno do Renato Gaúcho. Mas parece que um foi feito pro outro, porque o trabalho do Grêmio no Campeonato Brasileiro é muito bom. O Renato Gaúcho faz um excelente trabalho e tem vários bons jogadores.
Vila Sante, o próprio Soares, além de outros atletas que já estavam lá como Kahneman. O Grêmio tem um bom time. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado, porque é uma equipe muito forte. Como tá a novela do Soares? Fernando, é o seguinte... Fica a dúvida, né? É uma dúvida muito grande. Por quê? Todo mundo fala que o Soares quer sair do Grêmio para jogar no Inter. Tem novidade na negociação com o Wendel? Olha só, inclusive é uma boa escada, porque olha o que a gente está debatendo aqui no meio de campo. E muita gente questiona a diretoria do Flamengo, falando assim, para que contratar o Wendel, sendo que não precisa, tem muitas opções. Não tem muitas opções. Tanto é que se o Wendel tivesse hoje à disposição no Flamengo, ele poderia ser mais uma opção para o técnico São Paulo. Sobre o Wendel, o jogador desembarcou lá na Rússia e agora o empresário do jogador, que é o Thiago Ribeiro, está se reunindo e o Flamengo, muita gente me questiona, quem está mais perto para chegar ao Flamengo, o Wendel ou o Claudinho? Hoje, o cenário é para o Wendel. Por tudo que eu já expliquei aqui, e eu volto a repetir, o Zenit não quer negociar o Claudinho. E o Zenit quer negociar o Wendel. Então, por isso que hoje o Wendel está muito mais próximo. E a diretoria do Flamengo está muito ciente disso já. Tanto é que a proposta que o Flamengo fez ao Zenit por Claudinho, 15 milhões de euros, foi rejeitado e eles pediram 25 milhões de euros. A chance do Flamengo pagar isso é zero. Nenhuma possibilidade do Flamengo pagar isso. Vai até aumentar a proposta, mas sabendo que eles vão recusar. E no caso do Wendel, na minha opinião, é questão de tempo aí para o Flamengo fazer essa contratação. Olha, hoje tem uma notícia aí, o Pedrosa já vai falar de Vasco da Gama, o CEO Luiz Melo foi desligado do cargo, né, no Vasco, SAF. E aí a gente tem uma enquete sobre